Olá, eu sou a Nina e esse é mais um Papo Reto, um programa idealizado pela Tapera Taperá, com o intuito de conhecer as candidaturas e propostas das eleições de 2020 na cidade de São Paulo. E hoje eu recebo a candidata Érica Hilton, saindo pelo PSOL. Tudo bem, Érica? Oi, Nina, querida, tudo bom? E você? Tudo bem, querida. Um prazer poder receber você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu de poder estar aqui, de poder me apresentar, de poder falar sobre as propostas. Eu que fico muito grata por ter sido convidada e por poder me apresentar aqui para o público de vocês. Obrigada, Érica. Então, para iniciar, né, esse momento, a gente quer saber um pouco de você, né? Saber um pouco da sua caminhada, dessa trajetória que você percorreu até chegar a essa candidatura. Bom, eu sou uma jovem de 27 anos, né, que tem um histórico muito parecido com as mulheres iguais a mim, as mulheres negras, travestis, vinda das periferias, né? Eu fui expulsa de casa muito cedo, recorri à prostituição com 15 anos de idade para poder sobreviver, vivenciei a realidade das ruas, da prostituição, né? Depois eu retomo a minha relação com a minha família, que hoje é meu pilar, que hoje é tudo que eu tenho, né? Minha mãe, minhas irmãs, mas no momento do qual eu reconheci a minha identidade de gênero, eu sofri todas essas violações que é corriqueiras, que é comum nesse país, que é profundamente transfóbico, que é profundamente racista. Então fui para as ruas, conheci as ruas, vivi da prostituição compulsória e violenta. Depois eu retomo os laços com a minha família, volto para a escola, aí faço educação de jovens e adulto no EJA, aí vou para a universidade, né, em São Carlos, fazer pedagogia na Federal de São Carlos, gerontologia na Federal de São Carlos, e aí em São Carlos começa a militar no movimento estudantil, né? A minha primeira militância, a minha primeira briga acontece em Itu, quando eu requeiro meu nome social no transporte escolar de ônibus, e aquilo é negado, e aí eu faço um abaixo-assinado em um site de abaixo-assinado, e no terceiro dia já tinha mais de 70 mil assinaturas, né, no abaixo-assinado, e aí isso repercute mediaticamente, e aí eu começo a entender. Eu sempre soube que existia alguma coisa errada com aquela realidade da qual eu estava vivendo, na qual eu era introduzida, né? Não era normal ser tratada como não humana, como não gente, ser invisível, anônima, dormir nas calçadas da cidade, né? Não ter amparo do Estado, não ter amparo da família. Então eu sempre tive esse espírito de lutar por direitos humanos, por equidade, por uma sociedade mais justa, mas eu não tinha bagagem, eu não tinha repertório, eu não sabia muito bem, eu vim de um lar muito amoroso, cristão, e de repente eu passo a ser expulsa de casa, violentada dentro de casa, e aí passo por esse processo de rua, de marginalização, de prostituição, retomo o laço com a minha família, onde me possibilita retomar a escola, que não foi um ambiente do qual eu deixei, né? A escola é um ambiente que o meu corpo é expulso pela violência, pelos maus tratos, pela chacota. Volto para a escola e aí eu começo a vislumbrar uma possibilidade de ativismo, de militância e de fazer aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei muito de estudar. Vou para São Carlos fazer pré-vestibular e cursar gerontologia na Federal de São Carlos. Na UFSCar eu começo a militância com o movimento estudantil, e aí é uma militância mais orgânica, mais organizada, e aí eu fundo o cursinho Transformação, que era um cursinho pré-vestibular para transexuais e travestis, lá em São Carlos, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu estudava na UFSCar, mas fundei um cursinho pré-vestibular na USP. E aí eu entendi, né, a minha potência e a necessidade de atuar politicamente dentro das instituições. Porque para fundar esse cursinho e para conseguir vocalizar todas as lutas que eu queria, né, a luta das mulheres negras, das mulheres mães, a luta do povo da favela, a luta das LGBTs que ia mais, a luta das travestis em situação de ruas, em situação de cárcere, em situação de prostituição violenta compulsória, era muito difícil não estando dentro da política. E aí eu começo a me envolver mais ativamente na política. Em 2018, eu sou convidada pela bancada ativista para me juntar ao quadro de codeputância, me junto aos 9 ativistas que formaram a mandata ativista, e sou eleita em 2018 pela bancada ativista como a 10ª legislatura mais votada. Faço muitas coisas enquanto codeputada. Entendo o poder e a importância de ter corpos negros, transvestigêneros,
pobres, trabalhadores, dentro das casas de leis, dentro dos espaços de poder, porque a gente consegue obstruir o retrocesso, a gente consegue propor algumas coisas, apesar dos desafios, das dificuldades que as institucionalidades. Estar ali durante quase 2 anos foi muito importante para eu pôr em prática muitas coisas das quais eu sonhava e da qual a minha base sonhava, porque a gente nunca sonha sozinho, né? A gente sempre sonha em conjunto. Eu sou porque nós somos, e esse sonho é coletivo. A construção dessa política inovadora, periférica, LGBTQIA+, ela é uma construção de toda uma base, de um processo histórico. E aí agora, em 2020, eu compreendo a urgência e a importância de expandir, de aumentar, de ampliar esse projeto que existe em esfera estadual também para o município, né? São Paulo também precisa, dada o tamanho dessa cidade, dada a complexidade dos problemas que aqui tem, dado tudo isso que a gente já sabe atuando na codeputância, de uma mandata comprometida com os de baixos, com o povo, com as mulheres, com a população negra, com a comunidade LGBTQIA+, com a classe trabalhadora, com a população em situação de rua, com a população encarcerada. Então, é assim, em linhas diretas e de forma muito sintetizada, que eu chego agora, em 2020, como candidata pelo PSOL a vereadora da cidade de São Paulo. Obrigada, Érica. Acho que aproveitando o gancho, dentro dessa sua caminhada, da sua árdua caminhada, a gente gostaria de saber hoje quem que você tem como referência, né? Quando você olha para o lado, para as bases teóricas ou militâncias, enfim, quais são as suas referências e inspirações hoje? Eu tenho muitas referências, né? Eu acho que a primeira referência foi minha mãe, né? Uma mulher ativa, batalhadora, trabalhadora, vaidosa, que se cuidava. Então foi a minha primeira referência de mulheridade, de pessoa, de garra mesmo, né? E depois da minha mãe, eu tenho Chica Manicongo, que foi uma cudina, né? Em 1800, trazida da monarquia do Congo para ser escravizada por um sapateiro aqui nas Baías de São Salvador e foi queimada pela Inquisição, acusada de se vestir como feiticeira africana. Essa história que ninguém conta, essa história que ninguém quer contar, mas Chica Manicongo foi uma mulher inspiradora, uma mulher importante para a nossa história enquanto travestis, enquanto negros e negras. Chica Manicongo é um nome de muita referência. E aqui na atualidade, né, das mulheres que me inspiram agora, que me mantêm viva, né, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, a própria Érica Malunguinho, minha companheira de trabalho, minha amiga de estrada, né, que a gente se conhece. Érica Malunguinho é uma mulher que me inspira muito. Angela Davis, essa mulher que quando diz, que quando produz, que quando fala, que nos encoraja, inclusive, a ocupar a política a partir também das próprias obras de Lélia Gonzalez, né? Então são essas mulheres pretas, são essas mulheres pobres, são essas mulheres guerreiras, lutadoras, que acreditam que é possível transformar a sociedade, que acreditam que é possível mudar a humanidade e que o mundo precisa e deve ser conduzido a partir da perspectiva de mulheres negras, dessa base da pirâmide social. Então essas mulheres que produzem pensamentos, que afrontam as estruturas de dominação, a academia, né, e que produzem uma nova perspectiva de enxergar o mundo, são as mulheres que me inspiram e me encorajam, né? Elas não só me inspiram, como elas me encorajam a ocupar a política. Uma dessas mulheres também que me encoraja muito e me intima mesmo é Marielle Franco. Marielle Franco, que tinha um legado, a mulher do mesmo partido que o meu, né, escolheu o PSOL, teve um trabalho lindíssimo, foi brutalmente executada na tentativa de silenciar e barrar a política desenvolvida por mulheres pretas, mães e faveladas, LGBT, como era a Marielle, e esta é uma das mulheres na política que me convoca, que me incita a ocupar cada vez mais lugares, a abrir mais espaço para que outras possam vir, passar e ocupar, e a gente possa ressignificar não só a política institucional, mas como toda a sociedade. Porque essa nossa disputa nas eleições é sim para que haja o nosso corpo e nossas vozes dentro dos espaços de poder, mas é para que a sociedade como um todo se repense, é para que a sociedade como um todo se transforme
transforme, porque, como já diz Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta com ela, né? Então é isso, quando a gente caminha, quando a gente pensa a política de forma circular, a que beneficie toda a sociedade. Porque quando a sociedade for boa para nós mulheres negras, para nós mães, para as crianças, para as LGBTQIA+, a sociedade será boa para todos. Então nós pensamos numa sociedade plural e que a nossa luta beneficie a todos. Muito obrigada, Érica. E agora, encaminhando aqui para o nosso correto, nós gostaríamos de saber quais são as suas propostas para a cidade de São Paulo, se eleita esse ano. Nós temos muitas propostas, porque a cidade é complexa, ela tem uma série de problemas, ela tem uma série de realidades diferentes, né? E a gente não tem pensado a cidade ou essa candidatura apenas para negros e negras ou LGBTQIA+, como muitos gostam de dizer, tentando reduzir a nossa capacidade intelectual, a nosso poder de atuação. A gente enxerga São Paulo na sua pluralidade, na sua diversidade, na sua complexidade, com todos os seus problemas, os seus desafios e as suas maravilhas, né? Então, não dá tempo de falar todas as propostas, então eu já deixo aqui indicado para que as pessoas vão até o site ericahilton.com.br e conheçam um pouco mais das minhas propostas, ou no meu próprio Instagram, onde todos os dias eu solto um pouco das propostas para a educação, para a saúde, para a cultura, para a população periférica, para os negros e negras, para a comunidade LGBTQIA+, porque é isso, nós temos essa população imensa na cidade de São Paulo e nós temos várias problemáticas, né? A máfia dos transportes, a máfia das IOS, muita problemática para a gente enfrentar. O sucateamento do programa Transcidadania, que também está aí no meu escopo, como uma das primeiras coisas a serem tocadas quando eleita, se eleita, né? A gente tem esse número, quase 30 mil pessoas em situação de rua nessa cidade que sobra casa e tem gente na rua. Então, as propostas, os eixos dessa campanha, né, é cultura, educação, saúde, negritude e comunidade LGBTQIA+, tendo em vista que isso dialoga diretamente com os setores da educação, com os setores do serviço social, com os setores, né, da cultura. A gente precisa fomentar a cultura na cidade de São Paulo, a gente precisa valorizar a produção cultural nas periferias, a gente precisa dar algum tipo de suporte de renda básica, algum tipo de condição econômica para a gente minimizar esse número de famílias inteiras em situação de rua. A gente precisa de uma política pública fortalecida para dar dignidade humana e resgatar as travestis, transexuais, homens trans, as pessoas transvestigêneres em situação de rua, em situação de abandono familiar, em situação de drogadicídio, né? Estava falando ontem, em um outro momento, sobre a questão da Cracolândia, né? Como fazer o enfrentamento a partir da perspectiva de serviço social e de saúde para a realidade daquelas vidas pretas, daquelas vidas LGBTQIA+, que são abandonadas e tratadas como não humanas pela gestão do Bruno Cova, foi tratada como não humanas pela gestão do João Dória. Então, as propostas estão ligadas dentro da complexidade que são as cidades e esses eu tentei destacar alguns pontos de algumas coisas que nós já estamos esboçando, que será as nossas primeiras, porque não dá aqui para dizer todas as propostas, né? Por isso que eu indico acessarem o site, porque lá está tudo minucioso, detalhadinho, ponto a ponto, o que a gente pretende fazer em cada uma das pautas, na educação, na saúde, no transporte, na segurança, tudo tem, aqui o tempo é curto, então a gente vai permear, essas são as nossas bandeiras, né? E a gente quer discutir, provocar essas questões e tratar a cidade de São Paulo dentro da sua complexidade, né? A realidade da periferia, a realidade do centro, a realidade das pessoas mais afastadas, né? A questão da água, enfim. São Paulo não é uma cidade fácil para se legislar. São Paulo tem muitos desafios, São Paulo tem muitas máfias, São Paulo reúne populações muito diferentes, pessoas que vieram de outros países, de outros estados, que moram aqui nessa cidade, e nós precisamos ter esse olhar circular, esse olhar macro, esse olhar amplo, para conseguir compreender o que é São Paulo e o que são essas vidas que habitam essa cidade e quais são os melhores caminhos, junto com a população, é óbvio, porque a gente vai chegar ali, o
nosso trabalho vai ser com as pessoas, né? Não tenho nada que eu vou tirar da minha cabeça, mas a gente entender como com as pessoas e com a realidade e as necessidades delas, o que é possível fazer. Porque também a gente não pode cair na ilusão de que um mandato de 4 anos tem o poder de revolucionar, transformar e inventar a roda. Eu estive com a deputada e sei os desafios da institucionalidade, né? Sei o quanto as casas legislativas são organizadas para nos tirar direito, para dificultar a ascensão de pautas de políticas públicas que atendam ao interesse da massa da população, mas eu me comprometo a fazer o que estiver ao meu alcance e além dele para fazer muito barulho e para tentar dar um mínimo de dignidade humana, de respeito aos paulistanos nesses 4 anos de mandato, se assim eleita. Muito obrigada. Para fechar agora, Érica, eu gostaria que você desse o seu papo reto. Bom, o papo reto é muito simples, muito tranquilo. Estamos na hora, primeiro, de darmos uma resposta a essa onda racista, fascista, bolsonarista que se levantou contra nós desde 2018, melhor, desde o golpe da ex-presidenta Dilma. Nós estamos vindo numa atuante de retirada de direitos, de golpe atrás de golpe, e é fundamental que em 2020 nós vamos às urnas dar uma resposta, que nós façamos essa reintegração de posse, que nós possamos reverter esta balança da desigualdade e colocarmos no poder mulheres negras, sim, travestis, sim, comprometidas com as bases, comprometidas com os direitos humanos, comprometida com a Constituição, comprometida com uma cidade equânime, com uma cidade de direito, comprometida com os direitos humanos, com a agenda Marielle Franco. É fundamental que nós mostremos aos senhores do poder que nós estamos organizadas, que nós estamos articuladas, que nós temos condições de fazermos e construirmos uma política institucional diferente de tudo isso que nós já vimos até aqui e até agora. É por isso que é fundamental chegarem nas urnas, colocarem 50 a 700 para renovação. Por isso, esse é o papo reto. Tenhamos consciência política, vamos eleger mulheres negras, não há nenhuma mulher negra na Câmara Municipal, vamos eleger mulheres negras e trans, porque sim, é fundamental interrompermos essa oligarquia que só elegem homens brancos, homens brancos, homens brancos. Nós somos a mudança, nós somos a transformação, nós somos o povo, a Câmara Municipal é a casa do povo e precisa que o povo esteja ali dentro, vocalizando as nossas lutas que são cotidianas e diárias. Esse é o meu papo reto. Érica, foi um prazer poder te ouvir. A Tapera e o Papo Reto deseja para você uma boa semana. Muito e obrigada. Uma boa campanha até o dia 15 de novembro. Muito obrigada. Muito obrigada eu, Nina. Um super beijo, querida. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima, querida.